E aí, pessoal do Extensivo Noite, tudo beleza? Tá, vamos falar um pouquinho de novo da frente 2. A gente tinha visto na última aula uma parte dos módulos 2 e 3. A teoria dos módulos 2 e 3 ela estava vindo meio junto, tá? Mas a gente viu uma parte dela e viu exercícios do módulo 2. Então tem uma segunda parte para a gente discutir, recordar o assunto que a gente viu na semana passada e andar um pouquinho com o resto dos exercícios do módulo 3. Beleza? Tá? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que vão aparecer para nós. Para a gente recordar o que a gente estava vendo nessa frente, era o efeito que eu tenho sobre um corpo líquido, tá, estado líquido, ou um corpo no estado sólido, né? Materiais sólidos ou líquidos, quando eu forneço calor para eles. E basicamente a gente tinha visto que ao fornecer calor para um objeto, eu posso variar a sua temperatura. Semana que vem a gente vai ver o módulo 4 e 5, e aí a gente vai perceber que além de variar a temperatura, a gente pode mudar de estado. Para nós, então, nesse momento, a gente está falando de mudanças de temperatura. Temos uma questão 2 aqui que fala o seguinte: um objeto de massa 400 gramas, constituído de material de calor específico sensível igual a 1 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius, foi colocado sobre uma fonte que forneceu calor na razão de 8 vezes 10 ao cubo joules por minuto. Após 5 minutos, a temperatura do objeto, que estava inicialmente a 20, atingiu o valor de 80 graus Celsius. Sabe-se que parte do calor fornecido pela fonte foi dissipada para o meio externo. O que é dissipada? É perdida, tá? O meio externo absorve essa quantidade de calor, dissipa, ele espalha pelo ambiente. Beleza? A quantidade de calor dissipada para o meio externo foi D. Bom, essa questão ela vai envolver dois assuntos para a gente que a gente discutiu na semana passada, então é legal da gente lembrar. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a unidade de medida que manda no exercício da gente é a unidade do calor específico. Então, se eu tenho aqui, ó, calor específico em joule por quilograma grau Celsius, tá? A unidade ficou quebrada de uma linha para outra, mas é isso, né? Lembra que o calor específico me diz? Quanto de energia eu preciso para fazer uma massa variar a temperatura. Então, esse material do objeto que a gente pôs aqui em cima, ó, precisa de 1 vezes 10 a terceira, de 1000 joules, para cada quilo dele que eu quero elevar a temperatura em 1 grau. Tá? Então, calor específico. Só que eu tinha um objeto de 400 gramas. E aí 400 gramas com quilogramas são unidades que não se combinam, não são coerentes. Então eu preciso transformar. Como essa unidade está enfiada no meio das outras, ó, eu acho mais fácil a gente transformar aqui. Tá? A gente colocar então, no lugar de grama, quilogramas. 0,4 quilogramas. Eu destaquei isso no começo da questão, que é para a gente poder perceber que eu tenho uma incoerência de unidades. Todas as outras estão corretas. Ó, aqui está por minuto, aqui está minuto. Aqui está grau Celsius, aqui é grau Celsius. Só essa que é esquisita. Quanto de energia foi fornecida por essa fonte térmica para nós? Então vamos lembrar, conceito de potência. Tá? Potência. Fornecer o calor na razão de joules por minuto, isso é uma potência para a gente. É a quantidade de energia fornecida num tempo. Senhor, por que você não chamou de calor aqui? Porque eu não quis. Porque não é toda a energia que o fogo fornece que vira calor para esse cara. E esse é o grande segredo. Esse bico de Bunsen ele vai fornecer uma quantidade de energia que parte vai ser absorvida por ele e parte vai aquecer o ar aqui em volta. Ó. E esse ar aquecido vai subir. Tá? Esse calor aqui do ar vai ser dissipado. Tá? O ar quente vai subir lá para o alto da sala, vai perder esse calor para o ambiente. Tá? O que eu quero saber é quanto que esta chama forneceu. Então a definição de potência. Potência é energia dividido pelo tempo. Potência. 8 vezes 10 a terceira joules por minuto. Quer dizer, eu forneço 8 vezes 10 a terceira joules a cada minuto. A gente podia ter feito até uma regra de 3 aqui, se quisesse. Ó. Então, 8 vezes 10 a terceira é igual a energia dividido pelo tempo. Eu forneci por 5 minutos. Se tivesse na forma de fração vertical, né, de pezinho aqui, ia ficar fácil. Aqui embaixo é 1, você multiplica em cruz, uma vez E, né, esse 5 ficaria embaixo, multiplica em cruz de novo. 5 vezes 8 vezes 10 oitava. Então, E vezes 1 é igual a 5 vezes 8 vezes 10 oitava. 5 vezes 8, 40. 10 oitava, perdão, gente, 10 a terceira, né? 5 vezes 8, 40, vezes 10 ao cubo, joules. Essa é a quantidade de energia que o bico de Bunsen forneceu. Vou falar de novo. Se quisesse fazer uma regra de 3, podia. Tá? 8 vezes 10 a terceira em 1 minuto, x em 5 minutos. Bom, esse cara absorveu o calor. Quando absorve calor, o que ele fez? Aumenta a temperatura. Então eu consigo determinar qual é a quantidade de calor que ele absorveu. A gente vai usar o que macete, que a gente viu na semana passada. Tá? Para aquecimentos, eu faço o que macete, em que o M é a massa, o Czinho é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura.
Então é exatamente aqui que eu precisava usar aquela massa em quilogramas, tá? Ó, 400 gramas eu transformei em 0,4 quilogramas, dividi por 1000. Então a massa do objeto, 0,4 quilogramas. Calor específico sensível, 1 vezes 10 ao cubo, vezes delta teta. O que é delta teta? Tudo que tem delta é final menos inicial. Então é temperatura final menos temperatura inicial. Então abri um parênteses aqui, ó. Temperatura final 80 e a inicial era 20. Então 80 menos 20. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Esse 80 menos 20 dá 60. Por que 60? É quantos graus eu esquentei o cara. Então estava aqui, ó, 0,4 vezes 10 ao cubo vezes 60. Contas dessa, a gente deixa a potência de 10 e multiplica quem não é, igual a gente fez aqui em cima. Fiz 5 vezes 8, 40 e larguei a potência de 10 lá. 0,4 vezes 60, 6 vezes 4, 24, vezes 10 é a terceira. Pessoal, vamos entender então. Eu entreguei para o meu sistema 40.000, né, 40 vezes 10 ao cubo joules. Mas só apareceu no aquecimento do objeto 24 vezes 10 ao cubo. Vamos lá. Eu te dou 40 reais para você comprar alguma coisa. Você chega em casa e comprou uma coisa de 24 reais que você tem na nota fiscal, mas você não tem dinheiro mais. Ué, quanto você perdeu pelo caminho? A diferença do que eu te dei, menos o que você comprou. No caso, eu te forneci 40.000 joules, dos quais 24.000 foram aproveitados. Cadê a diferença? Foi embora para o ambiente, é o que eu perdi. Então a energia dissipada para o ambiente será E menos Q. Tudo que eu te dei de energia menos o que foi aproveitado no aquecimento. E dissipada, energia dissipada. 40 vezes 10 ao cubo menos 24 vezes 10 ao cubo. Cuidado, tá? Esse tipo de conta, quando a gente tem potência de 10 aqui, eu só posso fazer a conta se as potências tiverem o mesmo expoente. Elas têm. Então é como se eu pegasse o 10 ao cubo e deixasse em evidência. Ia ficar 40 menos 24, dentro de um parênteses, vezes 10 ao cubo. 40 menos 24, 16 vezes 10 ao cubo. Tá? Eu subtraio os caras que não são potência e mantenho a potência. Cuidado para não querer cortar a potência de 10 aqui, que dá errado. Não corto, não somo expoente, não faço nada. Vou dizer de novo. É como se eu tivesse esse termo e esse em evidência, deixasse de fora esperando. 16 vezes 10 ao cubo. Se eu quero escrever notação científica, eu tenho que pôr a vírgula depois do primeiro resultado aqui, o primeiro número. Ia pôr 1,6. Ó, quando eu ponho 1,6, eu roubei 10. Era 16, eu escrevi 1,6. Então eu compenso somando 1 no expoente. 1,6 vezes 10 a quarta joules, que dá a alternativa A. Beleza? Tá? Então uma questão legal, que envolve o que a gente conversou semana passada e ela é bacana para a gente recordar. Fala de potência e fala de calor absorvido por um objeto. Tranquilo? Bom, para a gente poder fornecer calor para um objeto, eu tenho basicamente duas possibilidades. Ou eu coloco esse cara em contato com uma fonte térmica, igual a gente fez agora, tá? Eu vou lá e coloco esse cara perto de um fogo, perto de um resistor, que é o assunto que a gente está vendo na frente 3, né? Você tem um resistor que transforma energia elétrica em calor, aí esse cara vai fornecer calor. Ou eu posso colocar esse cara em contato com outro corpo mais quente. Tá? Como assim colocar esse cara em contato com um corpo mais quente? Ah, você coloca café num copo e o seu café está muito quente para você tomar. O que você faz? Ah, você põe um pouco de leite frio. Ué, então o leite que está frio vai pegar um pouco de calor do café, vai absorver um pouco de calor do café e vai esquentar. O café, por sua vez, que perdeu o calor para o leite, vai esfriar um pouco. E aí eu vou ter uma mistura, então, de café com leite morno. Tá? O nome que a gente dá para isso são trocas de calor em sistemas isolados, ou somente sistema isolado. Tá? E por que esse sistema tem que ser isolado? Porque, via de regra, a gente faz essa mistura num calorímetro. Calorímetro é um recipiente que permite que o calor passe de um corpo para o outro, mas não deixa ele escapar para o ambiente. Se eu estivesse dando aula, bom, eu estou aqui em casa gravando essa aula, né? Mas se eu tivesse pego lá um café, uma xícara de café, trouxesse aqui, e gravasse as 3 aulas, 4 aulas, 5 aulas, e deixasse a xícara aqui, depois de um tempo meu café ia estar frio, porque ele perdeu o calor para o ambiente. Mas se eu tivesse trazido esse café dentro de uma garrafa térmica, colocasse o leite frio lá dentro, né, junto com o café, e fechasse, eu manteria esse café com leite morno durante bastante tempo, porque a garrafa térmica não deixa o calor escapar para o ambiente. Um calorímetro, então, tem essa propriedade. Ele tenta evitar a perda de calor para o ambiente. Se eu pegar e fizer a troca de calor, então, entre o café e o leite, dentro da garrafa e fechar, eu vou ter o café perdendo calor para o leite e o leite recebendo o calor do café. Quem perde, toma prejuízo.
Então a quantidade de calor de quem perde é negativa. O cara que perde calor, ele esfria, tá? Então a quantidade de calor cedida é negativa porque o cara esfriou. E a quantidade de calor recebido, quem ganha, está no lucro, é positivo. Esse cara vai aquecer. Até quando que eles trocam de calor? Até que as temperaturas fiquem iguais. Se a temperatura dos dois ficar igual, eu vou ter esses objetos no equilíbrio térmico. Por que para de trocar calor? Porque calor é uma forma de energia que passa do corpo mais quente para o mais frio. Se a temperatura é igual, tá? A gente não tem mais motivo de ter troca de calor. Tá? Não vou ter, do ponto de vista líquido, troca de calor. Ok? Balanço energético, então, que é o que a gente vai usar para resolver essa questão. Se eu que estava lá, eu sou o café, que estava mais quente, perdi 200 calorias, no meu aqui, ó, calor cedido é menos 200. E o leite, que recebeu essa quantidade de calor, é mais 200. Professor, mas é o mesmo valor? Sim, tem que ser o mesmo valor. Por quê? Porque eu tenho o calorímetro que não deixa o calor ir embora para o ambiente. Ué, então quem perde, perde para alguém que está dentro desse calorímetro. Então um perdeu menos 200, o outro é mais 200. Menos 200 com mais 200 vai dar zero. Exercícios disso não são difíceis de fazer, tá? Eu acho. Só que se a gente não for organizado, a gente se perde nos dados. Então, por exemplo, uma questãozinha aqui do Mackenzie, para a gente poder fazer agora. Annelise lava sua garrafa com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. Então a garrafa está a 20 graus. Coloque então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar, a uma temperatura inicial θ0. Considerando-se a capacidade térmica da garrafa 100 calorias por grau Celsius, lembra, capacidade térmica é um parente daquele Czinho, mas eu não preciso saber a massa. Capacidade térmica é o C maiúsculo, a gente usa para aquecimento, e eu falei para vocês semana passada, né? Geralmente esse Czão, capacidade térmica, aparece para recipientes, aparece para calorímetros. No caso, aparece para garrafa. Então, para aquecer essa garrafa, eu tenho que fornecer 100 calorias para cada grau que eu quero aquecer. Tá? Tanto faz o que a garrafa é feita. Então, vai lá. Considerando a capacidade térmica da garrafa, 100 calorias por grau Celsius, calor específico sensível do café, 1 caloria por grama grau Celsius, e após algum tempo, a temperatura de equilíbrio na garrafa café ter atingido 60 graus, pode-se afirmar que o valor de θ0 em graus Celsius é. Primeira coisa, gente, uma tomada de dados bem feita. Anota tudo que eu conheço a respeito desses objetos aí. Então, por exemplo, garrafa. Capacidade térmica da garrafa, C maiúsculo, 100 calorias por grau Celsius. Estava aqui no texto, ó. Quanto que era a temperatura inicial dessa garrafa? 20. Senhor, como é que você sabe? Porque ela lavou essa garrafa com água a 20 graus. Então a garrafa estava a 20 graus no começo. E a temperatura final dela? 60. Porque ele me disse que a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa-café atingiu 60 graus. Tá? Então a temperatura final dela é 60. Beleza? O que mais estava trocando calor aí? O próprio café. O que eu tinha lá? 200 gramas de café, cujo calor específico sensível é 1. A temperatura inicial do café eu não sei, mas eu sei que a temperatura final é 60, que é a mesma desse. As temperaturas finais se igualam, por isso que eu paro de ter troca. Pessoal, é fundamental que a gente faça isso aqui, ó. Se a gente tiver feito isso, a gente tem muita chance de acertar a questão. O que vai acontecer agora? Se eu somo a quantidade de calor fornecida pela garrafa ou trocada entre a garrafa e o café, o resultado tem que ser zero. Observa, quem ganhou e quem perdeu, tanto faz. Eu tenho dois objetos lá dentro. Eles estavam com temperaturas diferentes. Um deles passou calor para o outro. Alguém perdeu, alguém ganhou. Tanto faz quem perdeu e quem ganhou. Q da garrafa mais Q do café é zero. Como é que eu calculo a quantidade de calor da garrafa? Se eu soubesse a massa e o Czinho, MCzinho delta θ. Mas eu não sei a massa, eu sei o Czão, tá? A capacidade térmica dela. Então é Czão, C maiúsculo, vezes delta θ. A quantidade de calor do café, mesma história, pode ser Czão vezes delta θ ou MCzinho delta θ. É que para esse cara eu conheço o Eminho aqui, ó. Então MCzinho delta θ. Então na segunda linha, ó, eu vou trocar as quantidades de calor pelas fórmulas que eu tenho para calcular. Czão vezes delta θ é o Q da garrafa, MCzinho delta θ é o Q do café. Os dados que eu preciso para colocar dentro dessas expressões estão todos aqui, ó. Aí a gente vai com calma. Czão
da garrafa, 100. Vezes delta θ. O que é delta? Final menos inicial. Então, vou abrir um parênteses, delta θ, 60 menos 20. Final menos inicial. Eu poderia ter calculado esse 60 menos 20 aqui, ó. Tá? Ter falado que o delta θ era 40 direto. Estou preferindo colocar lá, mais fácil, eu acho. Então, Czão vezes a diferença de temperatura. Coloquei valores do que eu tinha na linha de cima. Mais MC delta θ para o café. Massa, 200. Czinho, 1. Delta θ, final menos inicial. Final é 60. Lembra, final é a mesma temperatura para os dois. Tá? Eu preciso ter a mesma temperatura final para os dois. 60 menos θ0, que eu não sei quanto que é. Quanto que o café estava de temperatura no começo. Vai lá, mais uma passagem, 100 vezes 40, mais 200 vezes 1 é 200, vezes 60 menos θ0. 100 vezes 40 é 4.000. E aqui eu fiz distributivo, ó. 200 vezes 60, 2 vezes 6, 12, mais 3 zeros, 12.000. 200 vezes menos θ0, menos 200. Esses dois caras juntos dão 16.000. Manda o θ lá para o outro lado, era menos, vai mais. Eu só escrevi ao contrário, ó. 200 θ0 igual a 16.000. Corto 2 zeros aqui com 2 de lá e mando 2 dividindo. 160 dividido por 2. θ0 vale 80 graus. E a resposta disso, letra E. Ah, professor, que difícil. Gente, não é difícil. A gente só tem que ser organizado. Tá? Tem que ser bastante organizado. Aí a gente consegue resolver. Repara que a gente fez 2 questões dessa aula e a gente recordou, né, todas as 3 expressões que a gente viu na semana passada. Então, se você não estudou o assunto da semana passada e por isso está se sentindo perdido, volta lá. Tá? Aula 2 e 3, parte 1. Volta lá. Né? Que eu tenho as 3 expressões, né? O que macete, Czão, delta θ e no exercício anterior a gente usou de potência. Beleza? Vamos para a última. Questão também de troca de calor. Ele fala assim, ó. Momentos após o churrasco, o dono da festa imergiu totalmente a grelha da churrasqueira de 1 kg, feita de ferro fundido, em uma solução de água com detergente, com volume de 200 ml e inicialmente a 20 graus Celsius. Após alguns instantes, a grelha e a solução atingiram o equilíbrio térmico a 90 graus Celsius. Admita que as trocas de calor tenham ocorrido somente entre a grelha e a solução. Se o calor específico sensível e a densidade da solução são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 1 grama por mililitro, e o calor específico sensível do ferro é 0,1 caloria por grama grau Celsius, então a temperatura inicial da grelha era próxima de. A gente tem muita informação, então é igual a outra. Se a gente não organizar, a gente se perde. Quem que eu estou colocando para trocar calor aqui? E por que a gente pode fazer a conta igual se estivesse num calorímetro? Porque ele quer saber imediatamente, né? Ele quer saber ele usa esse termo aqui, ó, temperatura inicial da grelha. Tá? Logo antes de eu colocar na água. Bom, vamos lá. O que eu sei a respeito da grelha? Que ela tem uma massa de 1 kg. 1 kg vale 1.000 gramas. O que eu estou pondo em grama? Porque quem manda em mim é a unidade da minha constante, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Se aqui está em grama, aqui tem que estar em gramas também. Tá? Então, 1 kg, 1.000 gramas. Czinho do ferro, ele me deu aqui embaixo, ó, calor específico sensível do ferro é 0,1. Eu sei que a grelha é de ferro. Numa temperatura inicial, que eu não sei, ó, temperatura inicial da grelha é o que ele quer saber. Tá? Temperatura inicial da grelha é o que ele pediu para nós. Então, não sei. E eu sei que depois que eu tinha colocado ela, atingiu 90 graus. Olha o equilíbrio térmico, a temperatura final é 90. Então, as informações da grelha que eu conheço estão aqui. Massa, calor específico, temperatura inicial que eu quero e o θ que eu não conheço. Θ final que é 90. Para a solução de água, eu sabia o volume, que era 200 ml. Né? 200 ml é uma quantidade de água, é volume. Mas ele me disse aqui, ó, que cada grama tem 1 ml. Tá? 1 grama por mililitro. Ué, se é 1 grama por mililitro, tem 200 mililitros, tem 200 gramas, é a mesma coisa. Tá? 1 para 1. Calor específico dessa solução, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial dela, 20, estava aqui. E a temperatura final, 90, porque era o equilíbrio. Cadê a temperatura de equilíbrio? Aqui, ó, 90 graus Celsius. Pessoal, anotou os dados direito? Não tem muito, lógico que a gente pode errar a conta. Mas se você anotar os dados direito, a chance de você acertar a questão aumenta bastante. Por quê? São essas duas coisas que estão trocando calor. Ó, essa solução aquosa aqui aqueceu e a grelha esfriou.
Quantidade de calor da grelha mais quantidade da solução tem que ser igual a zero. Faltou um igual a zero aí, hein? Tá? Na linha de baixo tem. Vamos corrigir isso aí já? Pronto, olha lá. Editei direito, né? Que da grelha mais que da solução era zero, tá? Tava errado aqui, né? Tinha esquecido de pôr zero, mas tá correto agora. E aí você sabe que esses Qs, se eu conheço massa é mczinho delta teta, se eu não conheço, czão delta teta, pelo menos por enquanto. Para a grelha, então, mczinho delta teta. Cadê os dados? Estão aqui. 1000, 0,1, delta teta é final menos inicial, 90 menos teta zero. Para a solução aquosa, 200 vezes 1 vezes 90 menos 20. Olha lá. 1000 vezes Czinho da grelha, 0,1, que era de ferro. Temperatura final menos inicial, 90 menos teta zero. Mais massa da solução 200 vezes 1 vezes 90 menos 20. Lembra, 90 é a temperatura final é igual para os dois, a inicial que é diferente. 1000 vezes 0,1 dá 100. Então 100 que multiplica 90 menos teta zero. 200 vezes 1 é 200, vezes 70, que é 90 menos 20 dentro do parênteses. Aqui, ó, distributiva. 100 vezes 90, 900. Menos 100 teta zero, mais 2 vezes 7, 14. Mais 3 zeros, 14.000. Ó, 100 teta zero eu vou passar para lá, vai ficar positivo. Só escrevi na ordem trocada. 100 teta zero, que é como se eu tivesse passado para lá. 9.000 mais 14.000 igual a 23.000. Corta 2 zeros, gente. Você vai descobrir que o teta zero dá 230 graus. Então essa questão, ela é bem parecida com a questão anterior, tá? Se você olhar, as duas têm a mesma estrutura. Difícil de fazer? Não acho que é difícil de fazer. Você tem que saber, óbvio, o assunto da aula anterior. Além disso, você vai precisar saber também como é que você faz as trocas de calor para a mudança de temperatura. MC delta teta ou Czão delta teta. Organiza os dados da sua questão. Provavelmente você vai acertar bastante questão desse assunto. Beleza? Vamos lá. Resposta é a letra E, 230 graus. E faz exercício, então, tarefa dos módulos 2 e 3. Tá? Daqui a pouco eu vou mandar um link para você. Semana que vem, olha lá, um link com 2 L's ainda, errei também aqui. Dos módulos 4 e 5. Tá? A gente vai ver esses dois módulos juntos semana que vem. E aí você vai ter dúvida para tirar comigo, ao vivo, né? No link que eu estou encaminhando para você lá no Classroom, para nosso Click Meeting. Beleza? Tendo dúvida, entra lá e a gente vai vendo isso ao vivo com você. Belezinha? Então é isso aí, pessoal. Juízo, bons estudos.